Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. O nosso amigo, o companheiro de todas as horas, que ele possa mais uma vez estar conosco, nos envolvendo sempre em sua paz. Para nós é motivo de júbilo, de alegria, estarmos no Trabalhadores de Jesus, esta instituição que já faz algum tempo aqui nos encontramos vez por outra para refletir e pensar um pouco sobre as temáticas que a doutrina espírita enseja. Não poderia deixar de registrar. Quando aqui chegávamos, em outros instantes, em outros momentos, encontrávamos o nosso companheiro Beto, um indivíduo de sentimentos fraternos, dedicado à causa do bem. Ele aqui se encontra, mas numa outra sociedade existencial. E com certeza é um trabalhador fiel do Cristo nas obras edificantes que o Senhor enseja, tanto na terra como na realidade espiritual. E hoje nós viemos aqui conversar com vocês sobre um tema que a maioria conhece, sobejamente, abundantemente, a temática da mediunidade, da paranormalidade humana, que desde eras antigas, ela se movimenta na estrutura do ser humano e no contexto da sociedade, em Roma, na Caldeia, no Egito. Os iniciados se reuniam em horas estabelecidas para entrar em contato com os imortais e deles recebiam orientações para o seu agrupamento social, para o seu crescimento interior. Vamos depois observar no Evangelho ele repleto dos fenômenos mediúnicos. E eis que um anjo aparece em sonho para José. Pegue a criança, a sua esposa, e fuja para outras terras. E eu direi a você quando deverá sair de lá. Um varão da Macedônia se apresenta a Paulo de Tarso e o solicita ir até a sua região para lá falar das lições de Jesus. Mas é com uma figura notável, um homem notável, que surge em Lyon, no dia 3, vamos lá, de outubro de 1804. Todo mundo sabe, né? Como era o nome dele? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Que pessoal dedicado aos estudos, hein? Que coisa fascinante. E é essa figura que vai pesquisar o fenômeno mediúnico cientificamente e demonstra que a pessoa sobrevive depois da morte.
retorna. Comprovou através do método experimental, em pesquisas extraordinárias. Publica o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns. Mas a mediunidade está numa situação muito grave, infelizmente. Mas devido a quê? A falta de orientação educativa, disciplinadora. Por que a situação é tão grave? Mas como você está a dizer que a situação é grave? Você veio lá de Araruama, você deve estar meio perturbado. Nós deveríamos ter respeito com uma figura incomum, singular no nosso movimento espírita. Francisco Cândido Xavier. Não tem igual. Temos bons médiuns, sim, mas ele foi uma expressão de antena paranormal extraordinária. As suas produções mediúnicas, como de tantos outros, devíamos estar falando a nossa reflexão. Minha gente, a situação é esfoiante, complicada. E os espíritos avisaram isso, hein? Década de 40, mais especificamente, 1944. Um livro que os senhores e as senhoras sabem de cor e salteado, eu acredito. Estudam profundamente. Quem nunca leu Os Mensageiros? Não é verdade? Você, pelo jeito assim, com essa fisionomia, estudante, dedicado. Minha gente, a gente tem que ter um certo bom humor para falar de questões profundamente graves. E lá, o Espírito André Luiz coloca, já na década de 40, e você acha por que o Espírito André Luiz colocou isso? Ele que tinha uma programação de um camarada chamado Jesus, de Jesus, aquele agrupamento de espíritos do bem que vieram com o Chico, o Cristo orientava. A gente ainda faz umas colocações tolas. Quem recebeu o Chico Xavier, gente, depois de desencarnado? O Cristo, homem notável. Eu não sei o que é mais belo nele. Isso é uma opinião pessoal. Eu não sei o que é mais belo nele. Se são suas produções mediúnicas, ou é a sabedoria que espocava, que derramava de sua boca. Então, o livro Os Mensageiros diz lá com todas as letras: ouçam, senhores e senhoras, ouçam, que a questão é turbulenta. A maioria dos médiuns fracassa. Raros são aqueles que alcançam um êxito parcial. E aí, nós vemos as reuniões mediúnicas nas casas espíritas. Uma vez eu fui numa casa espírita, uma coisa muito interessante. Eu não sei se há muitos anos eu falei disso. Eu já estou, gente, nos 50, né? Então a gente repete as coisas. Não pareço, né? Então, o que acontece? Eu cheguei para falar, cheguei uns 20 minutos antes, e um senhor chegou para mim e falou assim: meu filho, vou te trazer aqui para você ver um trabalho de desobsessão os mais extraordinário que nós estamos fazendo. E eu fui.
E ele me leva para uma sala cheia de garrafa. Tinha umas pequenas, umas mais buchudinhas, umas etiquetas. Eu tremi, né? Porque a gente já anda no movimento espírita. Eu falei, e aí? O senhor está vendo essas garrafas? Eu falei, tô. E elas tinham rolhas, gente. Ali estão presos os obsessores daquelas pessoas. E nas buchudas são os mais agressivos. Falei, meu Deus do céu. A falta de informação, gente. A falta de estudos. Não é? O livro dos médiuns, no seu prefácio, eu sei que vocês sabem isso, no seu prefácio, já diz, as dificuldades e os desenganos que nós topamos na prática do Espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. A gente tem uma literatura farta, mas a gente não conhece. Nós chegamos perto de uma pessoa que diz, eu tenho 20 anos de mediunidade. Aí enche a boca, 20 anos de mediunidade. Aí começa a falar sobre mediunidade e o negócio é complicado. Os 20 anos, muitas vezes, são significativos. De outras vezes, não. De outras vezes, as pessoas não estão conhecendo o que estão fazendo. Não é? Como é que a gente monta um grupo mediúnico? É interessante que às vezes as pessoas montam um grupo mediúnico com pessoas que se antipatizam. Vocês já entenderam isso? Aqui não acontece isso, mas Araruama é complicado, né? As pessoas estão se antipatizando. Imagine numa reunião mediúnica ter um elemento que destila ódio por outro. Qual é, dirá Allan Kardec em A Revista Espírita, o pensamento dominante dessa reunião? Um pensamento infeliz que leva à interferência das trevas. Meus amigos, vocês já pensaram em lidar com os espíritos inteligentes? Tem os bons, que está tudo bem, e os maus. Uma reunião mediúnica desorganizada, para um espírito estrategista do mal, não é interessante que ela seja paralisada, que ela termine, que ela continue, mesclando o bem com o mal. O processo é muito sutil, queridos. E ali ele vai enxameando as suas ideias. As pessoas têm reunião de mediúnica, mas não estudam. Como é que pode? Meu amigo, se você vai para uma reunião mediúnica e ela não tem estudo em dia diferente, mas sai correndo pela porta do centro, não fica. Não há condição. Não tem. Não adianta fazer beicinho espírita, não tem condição, gente. Não funciona, não adianta. Como? Vamos apresentar os fatos. Nós temos que botar o pé no chão. As pessoas estão lidando com outras criaturas. André Luiz já fala. Manuel Filomeno de Miranda coloca em suas obras 2001, 2002. Raros são aqueles que atendem aos requisitos da disciplina, da educação no processo mediúnico. Coisa é séria. Estão lidando com gente, com pessoas. Não, vamos sentar. Vamos sentar para receber. Receber o quê? Nós precisamos aparelhar as pessoas. E o Espírito André Luiz, de novo ele, através da mediunidade excelente, deveremos valorizar essa figura notável. Francisco Cândido Xavier, no livro de Desobsessão, um grupo mediúnico deverá estar atrelado a um grupo de estudo em dias diferentes. Ah, mas eu não posso. Eu só posso vir para mediúnico. Ah, que bom, filho. Vá com Jesus Cristo. Não dá. Ah, aqui é muita exigência. Aqui não tem essas coisas, né?
as pessoas assim revoltadas, né? Olha, Allan Kardec coloca que muitas vezes quando a gente começa a estabelecer as disciplinas, que são naturais, meus amigos, aí começam as pessoas com beicinho espírita, que não tem isso não. Já viu beicinho espírita? Estou de mal, que coisa, estou aborrecido. As pessoas ficam aborrecidas. Eu vou para o outro centro. Vá com Jesus, se é que vai com Ele. Imaginemos isso, queridos. Não é? Eu só não posso numa reunião de estudo. Então não dá. Então, gente, o espírito Odilon Fernandes, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: antes de reunir, unir. Olha que frase fascinante. Antes de reunir, unir. Allan Kardec fala, uma reunião é um ser... Anda, gente, fala para me lembrar aquilo que eu decorei para falar para vocês, pelo amor dos profetas. Uma reunião é um ser coletivo. É como um feixe, não é verdade? E esse feixe, mais força terá se for homogêneo. Aí tem o pessoal que não se entende. Animosidade, né? Diferença, né? Tem gente que diz assim, meu santo não cruza, né? Não tem, tem um negócio de meu santo não cruza, né? Quer dizer, o santo, né? Se fosse santo, se fosse uma alma santa, cruzaria tranquilamente. A sua inferioridade é que vai prejudicar o trabalho. Então, meus amigos, atentem para isso. Década de 40, e Manuel Filomeno falando. Aí você vai para uma reunião mediúnica. Chegamos lá, eu ainda não usei o computador, né? Meia-noite pode? Tem jeito de chegar lá? Ele é da minha família, de repente ele ajuda isso, Ciro, pessoal. Meu Gelson, meu amigo. Então, minha gente, como é que ficam as coisas, não é verdade? A reunião, ela precisa estar atrelado a um padrão de disciplina. Como é que nós vamos organizá-la se as pessoas não se gostam? Se as pessoas não têm afinidade? Então nós precisamos conhecer, né? Onde está radicada a mediunidade? Diz Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Todo mundo aqui leu, né? Não preciso nem perguntar, todo mundo estudou. Sobretudo as pessoas que participam da reunião mediúnica. Tem lá 20 minutos por dia para estudar. Né? Aqui em Cabo Frio, assim, lá em Araruama é meio complicado, né? Então, vejamos, nós falamos lá da homogeneidade, né? E o estudo, por dia, 20 minutos, para que essas ideias estejam presentes, queridos. Onde está radicada a mediunidade? Hein? No organismo. Quem disse isso? Aquele camarada de Lyon, Allan Kardec. Ele disse isso. Está no organismo. Então, o meu organismo físico, ele tem que ter uma estrutura mediúnica. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tem que ter. Você sabia que cada um de nós tem uma parabólica na cabeça? A pineal é como se fosse uma parabólica, captando por ondas eletromagnéticas mensagens, né? A nossa célula não capta informações do nosso corpo? Se você estiver com fome, né? O sistema nervoso dispara, há um mecanismo orgânico que vai dizer, olha, é hora de comer, é hora de ir na cantina, daqui a pouco todo mundo vai para a cantina, não é verdade? Nem só de pão espiritual vive o homem, né? Então o nosso organismo, né, ele capta mensagens do corpo, da alma, como do espírito. A gente tem que conhecer isso, não é verdade? Meus irmãos, eu fui fazer uma palestra num local
que um senhor de 70 anos estava proibido de dar passe. Muito meu amigo, conheci ele nos primórdios do movimento espírita, meu amigão. Falei, mas o que houve? Mas aqui o pessoal diz que a gente fica velho e não pode dar passe, que as nossas energias estão desgastadas. Eu falei, que coisa, né, meu irmão? Olha só, você conhece um cara chamado André Luiz? Ele falou, conheço. Mecanismo da mediunidade, meu filho. Aí, ele perguntou isso numa palestra, assim, ó. Eu falei, mecanismo da mediunidade. Que à medida que a idade vai chegando, nós vamos nos desligando do corpo, né? Que daqui a pouco a gente vai morrer. Você sabia que todo mundo aqui vai morrer? Então libera energia, libera ectoplasma. E ele fala da necessidade das pessoas de mais idade doarem a sua energia no trabalho. Então, meu querido, conversa com o seu presidente, que ele teve um negócio meio equivocado, o dirigente do departamento mediúnico, o cara lá do passe que coordena, conversa com ele e volta para aplicar o passe. Pelo amor dos profetas. Essas coisas, gente. Mas tudo isso é o que, gente? Falta de informação. As pessoas não estudam. As pessoas não querem estudar. Tem uma biblioteca espírita em casa, mas não leem. Eu já li uma vez, está pronto. Ler sempre, compreender sempre. Olha que a página fala, hein? Olha o que a página fala. Pessoas sendo fracassadas na tarefa, no passe. O indivíduo vem com uma tarefa de ser passista. Aí depois ele abandona. Quanta gente não já viu isso? Tem gente, vamos prestar atenção. Aqui, presta atenção. Tem gente que está esperando aquela frase, ouvir aquela frase. É igual o meu pai. Meu pai era assim, hoje está desencarnado. Ele tinha que operar à vista, mas ele não queria. Aí ele foi um oftalmologista, o cara disse, você tem que operar. Aí procurou outro. Ele disse, o senhor tem que operar. Aí foi um outro, você tem que operar. Aí foi no outro, você tem que operar. Até que ele encontrou um que disse assim, o senhor vai pingando os colírios nos olhos e vai ficar tudo tranquilo. Aí ele começou a pingar os colírios. E o problema aumentar, até que ele teve que operar. Tem pessoas que estão querendo ouvir aquela frase. Uma vez, uma companheira, alguém num estudo disse assim, e é fato, o espírito André Luiz diz que o primeiro compromisso nosso é com a família. Aí eu não estou dizendo, a pessoa falou, não estou dizendo, é por isso que eu não posso vir para a casa espírita. Gente, olha a capacidade de deturpa. Isso aqui não tem aqui em Cabo Frio, gente. Isso é lá para aquelas cidades próximas, tá? Aqui não. Então a deturpação que a pessoa faz, sim, você tem um compromisso com a família, você não está impedido de vir à casa espírita, de cumprir as suas tarefas. Lá no livro Os Mensageiros tem umas senhoras, e uns senhores também. Uma senhora que ela ficava irritada com a família, porque o marido sempre implicava com ela quando ele ia para a casa espírita, e ela foi ficando irritada, ela ia para o receituário, ela ficava irritada, porque ele falava, ele condenava e tal, e ela se irritava com ele, foi obnubilando, foi desequilibrando a sua estrutura mediúnica e fracassou na mediunidade, e lá recebia as recomendações dos benfeitores, para ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, no diálogo da compreensão. Que mulher sabe, ela sabe fazer, né, ter o seu tempo, não é verdade? Sabe criar situações para que ela desempenhar suas tarefas. Vejamos, nós estamos perdendo a oportunidade. Gente, presta atenção nisso. Vocês já ouviram falar em Custódio Saquarema? Presta atenção, gente. Vocês já ouviram falar em Belarmino Bicas? A ficha de João Mateus.
Ei, vocês acham que isso aqui é brincadeira de quem escreveu? Vocês acham que é uma lenda, um conto, uma história? É um fato real. Real. Belarmino Bicas desencarnou com 58 anos. 22 anos ele desperdiçou, né? Tinha 20 de vida espírita. E ele pede a Humberto de Campos que converse, que apresente a sua história às pessoas. Ele era irritado, gente. Então eu vou trazer aqui para você. Aqui não tem ninguém irritado, mas você sabe como é que é, lá em Araruama é meio complicado. Então ele desencarnou com 58 anos, 20 de convicção espírita, suprimiu aí 22 anos, da cota de 80 que cabia. O problema era irritação, gente. Irritação, aqui alguém é irritado, aborrecido. Veja que coisa interessante, vê se isso acontece. 1811, irritação em contrariedade em família. Brigava, né? Discutia com a esposa, com o filho, impertinente, a esposa também, o filho também. É assim, não é verdade? 1801, irritações, amusos, por motivo de desgosto com os filhos, genro e nora. Aí a gente põe sogra também, sogro também, para que eu consiga sair daqui hoje. Não é, gente? Irritações. E a gente acha que isso é uma tolice, hein? A gente não dá muita atenção, não, para que história bonita, que coisa interessante. 614, mal entendido com o vizinho. Né? O vizinho põe o lixo. Eu não já falei com você, porque não é para botar esse lixo aqui. Você está me deixando desequilibrado. Olha, o cara tinha 20 anos de convicção espírita. Isso se deu em 20 anos de convicção espírita. Aí você acha como é que o sujeito chega do lado de lá? Ele foi um suicida, gente, indireto. Porque o que aconteceu com essas irritações todas? Será que ele teve irritação na casa espírita? Ninguém tem, né? Irritação na casa, briguinha, fofoquinha na casa espírita. Isso não acontece, né? Eu quero ser coordenador. As pessoas gostam muito de ser coordenador. Eu quero ser coordenador. Você não seja o trabalhador? Ué, mas não tem ninguém para ser. Não, mas o fulano está vindo. E depois? Júlio César Grande Ribeiro, o notável Julinho, através de Guilom Ribeiro, tem uma página. E depois? E Guilom Ribeiro fala, ué, você não prepara as pessoas e depois? Mas todo mundo gosta de destaque, de aparecer. E tal, seu coordenador. Vaidade. É isso, nós estamos transpirando o que nos jogou por terra no passado. O orgulho, o egoísmo. Né? Muitas vezes nós estamos frustrados em relações afetivas, em atividade profissional. Aí pegamos um cargo na casa espírita. Presidente de casa espírita. Não, mas gente, não é aqui não, é por aí, né? Aí a pessoa se transforma. Gente, não, tem que ser assim, do meu jeito. Que isso, Jesus? Não, é dessa maneira, não pode ser. As pessoas são ásperas. Ué, gente, vai desencarnar pior do que chegou. Não tem jeito, meu amigo. Não adianta inventar. Não inventa, que nós estamos perdendo a oportunidade. Não inventa, não é verdade? Então nós temos que ver um processo de autoconhecimento. O médium precisa de autoconhecimento, fala Allan Kardec, para que ele perceba a si mesmo e o espírito. Qual é a atividade mediúnica que tem um trabalho de autoconhecimento? Na minha casa tem. Nós implantamos lá. Estudamos todos os sábados.
Um por mês é um trabalho de autoconhecimento, de estudo, de avaliação dos médios. O Paulo Jorge tem algum problema comigo, o que houve e tal. Se tem algum problema, você resolve ali. Há muitos anos a gente não tem problemas. Trabalho de autoconhecimento, estudo das obras de linha psicológica idôneas do movimento espírita e fora dele, que tem uma contribuição saudável e positiva, gente. Nós temos que perceber, melhorar no... Gente, nós estamos vivendo um período de transição, querido. Francisco Cândido Xavier, Chiquinho, Chico, nosso amigo, diz que desde 2000 não encarna mais os espíritos definidos no mal aqui na Terra. Né? E a Terra recebeu uma moratória de 50 anos. Os karmas, já houve uma reunião no mundo espiritual, né? Os karmas violentos foram suspensos numa moratória. Chico Xavier apresenta isso justamente para que o planeta... Mas tinha uma condição, que as nações do orbe não mergulhassem num conflito nuclear. Está faltando aí, parecem uns 12 anos. Né? Então vejamos, nós estamos vivendo um período de transição, mundo de expiação e prova para mundo de regeneração. Nós estamos transpirando ainda a prepotência, nós queremos mandar na casa espírita, espalhando a desconfiança. Aqui não tem isso. A desconfiança, a desafinidade, Allan Kardec fala, corrilhos, manobras que passam por surdina, a fofoquinha, tem um tal até de fofoquinha mediúnica, eu não conheço isso, né? Aquele comentáriozinho infeliz. Nós temos que somar, nós temos que ser bloqueadores do mal. Mediunidade é uma tarefa que necessita de consciência das pessoas, consciências, meus queridos, para serem úteis. Consciência, responsabilidade. Não é uma tarefa para todo mundo. Lógico, por quê? Como é que vai ser? Todo mundo reencarnou para ser médium? Aí que tem um negócio interessante, olha só, ainda não comecei a ver nada no computador, como é que fica isso? Você está nervoso? Não, né? Não, então, fica calmo, fica calmo, fica calmo. Aquela coisa que o pessoal diz assim, todo mundo é médium. Hein, gente, como é que é isso? Eu já estou desintegrando aqui, gente. Estou suando pra caramba, mas vamos lá. Eu nem sei a hora mais. Bom, vamos lá. Está ali, tá. Todo mundo é médium, gente? Como é que é, minha gente? Vamos lá. Todo mundo, não tem cola aqui não. Todo mundo é médium? Sim ou não? Sim, legal. Sim. Pois é. Mas um sim relativo, não é verdade? Pois é, mas quem fala isso não sou eu. É o mestre lionês. É os espíritos superiores que assessoraram Allan Kardec na codificação. Todo aquele, vamos lá, todo aquele que num grau qualquer sente a influência dos espíritos, é por esse fato médio. Aí o cara tascou uma vírgula. No entanto, nós podemos dizer, né, com outras palavras, médios são aqueles em que a faculdade se apresenta de maneira pungente e bem caracterizada. Aí diz assim, raros. O que são raros? O que são raros? Raros são aqueles que delas não apresentam alguma peculiaridade. Então, raro, um pequeno grupo não tem mediunidade. E ele vai dizer isso mais na frente, de que quando uma pessoa está numa reunião mediúnica e durante ali algum tempo não esboçou os recursos mediúnicos, a pessoa deve desistir da mediunidade, como desiste do canto quem não tem voz. Olha que coisa fascinante. Mas numa reunião mediúnica só vai médios? Não.
Médium ostensivo? Não. Vamos pôr lá o trabalhador do passe, tem o doutrinador, não é verdade? Então, minha gente, a gente precisa compreender as coisas. Ah, mas todo mundo é médium? Sim, genericamente todo mundo é médium, porque quem não tem uma intuição, quem não tem uma inspiração. Agora, especificamente, quem diz é Allan Kardec, não sou eu. E eu também digo, concordo com ele. Não é verdade? Então, a pessoa, mas eu tenho mediunidade. Eu tenho por quê? Eu estou sentindo umas banzeiras, isso pode ser um problema de labirinto. Não necessariamente mediunidade, gente. Uma pessoa olha assim para o outro e diz, Gelson tem mediunidade. Mas como, gente? O mestre Lyonês disse, só tem um jeito. Só tem um jeito. Experimentar. Mas para experimentar, nós vamos ter que preparar. Vocês já observaram? Aqui não acontece isso. Mas tem pessoas que estão preparando o médium, as pessoas não têm formação e estão preparando os outros? Eu não sei como é que pode, gente. Eu não sei como é que pode. Um negócio, a pessoa não tem a formação no conhecimento. Que formação, gente? Elaborar o conhecimento, né? Ter traquejo, conhecer a fundo, para orientar as pessoas. Aí a pessoa não tem e está orientando. Como é tranquilamente dizer para onde vai aquilo, né? É lógico, queridão. Né? Se chegar uma pessoa aqui com mediunidade ostensiva, não, o cara tem que ficar esperando 5 anos, 2 anos, não sei o quê. Irmão, chegou com mediunidade ostensiva, veio para onde, procura saber, tal, vamos dar os passos. Vê se pode aproveitar aquela pessoa. Toda regra existe exceção, mas a pessoa tem que estar. Primeiro ele se equilibra. Depois ele se vincula ao estudo e aproveita na atividade. Porque o indivíduo tem mediunidade ostensiva, mas não vai ficar 2 anos esperando. Porque tem coisa assim, não tem? Aqui não tem isso não, né, gente? Não, né? Só lá em Araruama. Mas vamos voltar aqui, gente. Pois é interessante essas coisas, né, meus irmãos? Que a gente pensar nisso, né? Às vezes as pessoas dizem assim, né? Como é que funciona, né, o processo mediúnico, né? O médium, por exemplo, o médium de desdobramento, aquele que sai do corpo, né? Ele libera muito ectoplasma. Se aquela mediunidade se inicia, aquele ectoplasma está sendo exteriorizado, esse médium, no meio, ele junta as pessoas, ele sente o que o outro sente, ele sente a psicosfera ambiente, aquilo é complicado para ele, entendeu? O que acontece nessa situação? Né? Esse ectoplasma é recolhido no seu metabolismo celular e sofre uma redistribuição. Aí surge miomas, tumores, cistos ovarianos, cisto de tireoide, cisto renal, né? Porque está precisando aí atender, meus irmãos, o quê? A faculdade de senso-percepção mediúnica. Mas o indivíduo não tem essa abordagem. A pessoa precisa estar centrada, precisa muitas vezes de um acompanhamento psicológico, leva o terapeuta, precisa do medicamento, Depois do medicamento, o tratamento, né? A orientação na casa espírita. Ele centrou, está equilibrado? O estudo e depois a prática, se for o caso. Né? Então nós precisamos conhecer o processo, como ele se dá. E Jung estudou. Jung estudou a questão mediúnica. O médium espírita. Uma jovem, né, magra, que tinha fortes dores de cabeça. Quando ocorria as interferências espirituais, que ele chamava de ataques. Né? Então esse processo melhorava com esse movimento. Olha só, gente.
ela fazia esse movimento por orientação dele, nós chamamos de quê? Autopasse. Amenizava. Né? Quando existe, por exemplo, um processo de incorporação, há uma tendência no organismo, a uma liberação de adrenalina, há uma tendência adrenérgica. Aumenta o batimento cardíaco, olha os médios, aumenta o batimento cardíaco, a diurese aumenta o fluxo sanguíneo da cabeça, por isso que ela sentia dor de cabeça. Então, por exemplo, a pessoa pode ter um problema de pressão por interferência espiritual? Sim. Aí o que acontece? A pessoa toma o medicamento, o espírito se afasta, abaixa muito a pressão. Se não toma, ela aumenta demais. Eu não estou dizendo aqui, pessoa que tem pressão alta está com um processo obsessivo, hein, gente? Pelo amor de Deus. Eu estou fazendo reflexões. Né? Então a gente tem que entender a questão mediúnica, estudando profundamente. Né? Se o trabalho mediúnico está equivocado, vamos ressignificá-lo, vamos organizá-lo. Não é verdade? Organizá-lo, para beneficiar as pessoas. Eu ainda não comecei. Hein? Então está ali. Eu posso me movimentar aqui? Posso, né? Posso. Bom, ali diz que quem pois seriamente queira conhecê-lo, deve como primeira condição dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. O método. Né? E muitas vezes a gente está eivado de desculpismos. Mascaramos, hoje eu não posso. É muito interessante. Uma vez uma companheira chegou, hoje eu não vou à casa espírita porque eu estou sentindo uma indisposição. 20 anos de atividade mediúnica. Eu não estou com vontade de ir não, estou com uma indisposição. Falei, meu Deus, mas o que está valendo esses 20 anos, gente? É uma disposição, eu estou com um ataque cardíaco, olha só. Gente, o que os André Luiz coloca? A vinculação da entidade àquela pessoa para o atendimento na casa espírita. Né? Aí depois foi ao médico, então não tinha nada. Era justamente isso, quer dizer, o indivíduo não reflete. André Luiz comenta, tinha 18 pessoas numa reunião mediúnica. Gente, aí, 18, segura essa, 18. Apareceu em condições para atendimento, gente. Aí não pode atender, não é verdade? Não pode atender, porque como é que vai ser? Não tem ninguém em condição. O cara está preocupado lá com o negócio. O outro vem encharcado de camarão, gente, da praia ali do Peró, não sei aonde, aquela camarãozada frita. Não tem jeito, cara. Teve outro que veio com as birita. Não tem jeito, gente. Aquilo adentra na estrutura do ectoplasma, aí. Prejuízo incalculável. Interferência das trevas. Mas parece que as pessoas não estão se dando conta disso. E os fracassos mediúnicos estão aí. Livros absurdos, outros coerentes. Tem uma hora que o médium produz uma coisa boa, daqui a pouco ele não produz. A gente precisa avaliar isso, estudar. Né? Então, é uma hora importante para que nós possamos pensar nisso. O que nós estamos fazendo. Vocês sabiam que todos nós vamos morrer, desencarnar? Todos nós. Se a gente tiver aqui mais 20, 30 anos de vida, tá, beleza. E aí, como é que vai ser o outro lado? Você veio para o trabalho com a família. Não, eu o quê? Não, agora eu encontrei minha alma gêmea. Que coisa fascinante. Encontrou sua alma gêmea. Aí larga todos os filhos, destrambelha. Eu não estou dizendo que a pessoa não possa se separar e tal, a situação ficou complicada. Outra coisa. Entendeu? As questões não são essas. O indivíduo, às vezes, não gosta de ouvir. A gente não gosta de pensar sobre isso. Compromisso na casa espírita, as pessoas querem cargo, mas não é aqui. As pessoas querem cargo, não querem encargo.
tenha santa paciência. Vai para as regiões de dor, querido. Não, aquela prepotência transpirando o passado. Já fracassou pelo orgulho, vai de novo. Eu não quero dar passe, eu quero fazer palestra, eu quero não sei o quê, eu quero ser o coordenador da reunião mediúnica, eu quero coordenar aquilo. Gente, é os velhos hábitos que retornam, estão presentes. E nós ainda não conseguimos administrá-lo e despotencializá-lo. Aqui fala que o Belarmino Bicas em casa era um mandão, ele mandava, o autoritário. Às vezes a gente entra na casa espírita, os irmãos, boa noite, meu irmão, como vai você? Aquele sorriso, que coisa, gente, deve ser em casa, deve ser uma coisa extraordinária, né? Uma beleza, né? Às vezes a gente assina, aqui é muito tranquilo, fazer palestra, meu amigo, não leva ninguém para o céu, não é? É a coisa mais fácil que tem, você pega um estudo aí, você faz, todo mundo aqui vem e faz, entendeu? Um de um ritmo diferente faz. O que vai construir a nossa felicidade são os nossos atos, esses sim, os nossos atos. Estamos no Trabalhadores de Jesus para ser um trabalhador de Jesus, com responsabilidade. Isso só se ganha com consciência. Nós temos responsabilidade no nosso trabalho profissional, a gente faz curso, a gente faz aquilo mais, chega na hora, porque se não chegar na hora o patrão corta lá, hoje eu não vou não. Os benfeitores contam com as pessoas para aplicar o passo num trabalho mediúnico. Era para atender 8 obsessores. Não pode atender porque fulano não veio, o outro não quis vir, o outro... Essas pessoas estão catalogadas no mundo espiritual, catalogadas como médiuns irresponsáveis. Não pode contar com fulano. Não tem jeito. Você não pode contar. Né? Porque hoje ele vem, amanhã ele não vem. E nós temos esse informe todo aí. É uma questão, gente, de consciência, de responsabilidade. E aproveitemos esta hora. Talvez seja a nossa melhor reencarnação. Com toda certeza. E o que estamos fazendo? O que estamos fazendo no lar? O que estamos fazendo na nossa sociedade? Participar, por exemplo, da associação de moradores, não por um processo anárquico, um processo de brutalidade verbal, mas um processo de ser um cidadão, um sujeito social, histórico e espírita, para contribuir com a população. Na busca de uma escola, da melhoria da rua, do saneamento. É colaborar com Jesus. Colaborar com Jesus. As obsessões se dão até nas instituições. Leis que se elaboram com a tinta das trevas. Uma educação pública ruim. Para quê? Vocês acham que isso não é um estratagema do mal? É para manter as pessoas numa cerebração limitada, medíocre, não tendo a capacidade de pensar, de enxergar com o pensamento a realidade que aí está. No âmbito político, econômico, social, de todos os âmbitos. No legislativo, onde for, meus irmãos. Aí a página. Emmanuel. Faz sentido? A gente pensou nisso. Refletiu sobre isso. E como está a mediunidade em nossa casa espírita? Pezinho no chão, querido. Abre o coração e o cérebro. E pega o livro dos médiuns, faz dele um microscópio, uma luneta, para ver se a reunião que você atua, ela sustenta, ela se encontra na sugestão educativa dos espíritos de luz, que assessoraram Allan Kardec e tinha como
um coordenador excelente, Jesus Cristo. Essa é a nossa hora de sermos úteis, de ajudar as pessoas, mas com decisão e com empenho, saindo de nós mesmos e fazendo da mediunidade um instrumento para o êxito. Lembrando André Luiz, lembrando Manuel Filomeno de Miranda, para que ela possa servir, como diz Allan Kardec, não a um pequeno agrupamento, mas à humanidade, às pessoas. Uma reunião de desobsessão. Atende a cidade. Diminui os elementos de uma penitenciária, de um hospital psiquiátrico. É verdade. Elimina quadros obsessivos que nem sequer as pessoas de uma cidade vai saber. Dai com a direita sem que a esquerda veja. Mas como ter um trabalho desse nível se ele é desorganizado, se ele não atende aos preceitos instrutivos e sugestões educativas daqueles que conhecem a fundo a questão? Esta é a minha hora, a nossa hora. É que possamos, no trabalho do bem, realizá-lo de maneira eficiente. E o dia que deixarmos essa terra rumando ao mundo espiritual, que possamos dizer assim: Pai nosso, que estais alhures, mas também aqui e acolá, santificado, bendito, glorificado seja, Senhor, o teu nome, na amplidão do cosmos, como na face da terra. Venha até nós o teu reino, de alegrias infindas, e permita que após o afã da lida na outra vida, possamos rir com alegria incontida. Ó Senhor, seja feita sua vontade, que é, Senhor, justa, sempre, sempre, no espaço incomensurável, como na gleba da terra. Dai-nos, Senhor, dai-nos o alimento do corpo, que mantém a estrutura biológica, mas, Senhor, nos oferta o pámbalo do Espírito, que projeta a luz em nome de Jesus. Não deixei-nos, Senhor, cair nas tenazes da obsessão, Senhor. Livra-nos de todo o mal e permita que os homens, em essência, amem muita paz para todos.